Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz, amados, amém? Quem sentiu a presença do Senhor aí? Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Antes de eu iniciar, vamos fazer uma oração pelo que está acontecendo em Israel nesse momento. Vamos unir as nossas fés e fazer com que a nossa oração chegue ao Senhor, amém? Amado e glorioso Deus, Deus de poder e de glória, Senhor, nesse momento o teu povo está passando, Pai, por algo muito terrível, e nós cremos que o Senhor permitiu que isso acontecesse, e tudo isso tem um propósito, mas apresentamos diante do teu altar cada vida, cada pessoa, cada um que estiver ali naquele local, seja os israelitas, seja os palestinos, Senhor, que o Senhor, ó Deus, traga paz sobre aquelas nações, que o Senhor entre com providência sobre a vida de cada um deles, Pai. Sabemos, ó Deus, que esse conflito é um conflito eterno, e sabemos que isso é bíblico, e sabemos que as dores do parto estão chegando, e por isso, Senhor, nós oramos e entregamos diante do teu altar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Isso é bíblico, nós sabemos, são as dores do parto, e precisamos ser maduros, amém? Glória a Deus. Eu pretendo ser rápido, tem 4 folhinhas aqui, ó, a Érica ali, e agora também tem o André, que, tudo gravado agora, não tem como, só chamar o VAR lá que tá tudo lá agora. Glória a Deus. Dando continuidade, né, na série Maturidade, rumo à plenitude. Hoje o texto base vai ser 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. O tema é crescimento espiritual. Isso, quem está com o aplicativo, já entra na Bíblia aí do aplicativo, para pesquisar. Quem não tem Bíblia, quem não trouxe, combinei com o Davi ali, hoje a gente vai passear na Bíblia, viu? Hoje a gente vai dar uma volta na Bíblia aí, é uma volta grande, por isso que eu preciso ser rápido aqui. Então diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimente plenamente a salvação, amém? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Pedro, ele faz uma comparação, um paralelo, né, com o mundo físico, ou o mundo natural, e ele fala assim, ó, que como um bebê, né, quem é mãe vai saber o que eu estou falando, como um bebê que quer intensamente aquele leite para se alimentar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Antes de começar, eu só quero fazer uma retrospectiva bem rápida, porque muitas vezes a gente fala sobre maturidade, mas o conceito de maturidade, alguém tem noção do que é o conceito de maturidade aqui? Porque muitas vezes a gente sabe o que é, mas o conceito fica perdido. Conceito de maturidade, ele é um estado de desenvolvimento, seja um desenvolvimento na área emocional, afetiva, na área física, ou seja, a maturidade é um estado de desenvolvimento, tanto para bom quanto para ruim. Então, nós estamos falando de um estado de desenvolvimento, amém? E isso tem que ser progressivo, sempre subindo, amém? Como o apóstolo Pedro fala sobre essa comparação entre o mundo
natural e o mundo espiritual, eu vou trazer bastante exemplo para a gente fixar essa maturidade. Amém? A palavra de Deus é clara acerca do propósito divino quanto ao nosso crescimento espiritual. Não deve ser para a gente só uma meta. Ele não pode ser só uma meta, que nem, né, a gente tem a maturidade física, que é aquela pessoa que vai para a academia, né, e quer ter o corpo sarado, então ela tem uma meta. Todo dia, né, não sei se vocês seguem algum marombeiro aí, né? Todo dia ele coloca lá, tá pago, né? Tá pago. Ou seja, a meta dele já foi cumprida, né? Então, no mundo espiritual, nós não devemos só ter uma meta, nós devemos ter um alvo, né? Nós devemos ter um alvo. Então, o que me chama muita atenção nisso é porta, caminho e alvo. Essas três palavras é o que me chama a atenção quando a gente fala sobre maturidade, né? Então, quando a gente aceita Jesus, reconhece Ele como nosso Senhor e Salvador, nós abrimos a porta. E aí nós vamos trilhar um caminho para chegar no alvo. Muitas vezes o caminho, muitas vezes não, todas as vezes, né? O caminho é dificultoso, o caminho é árduo. Mas, por ser um caminho dificultoso e árduo, ele faz com que nós adquirimos conhecimento. Ele faz com que a gente consiga crescer espiritualmente. Então, às vezes, aquela dificuldade que a gente tem com algumas pessoas, dificuldade que a gente tem com algumas situações, faz a gente crescer. Essa é a intenção, né? Às vezes pode fazer ao contrário, né? Deixar, a gente abandonar tudo e deixar de lado, mas a maturidade nos faz crescer. Ela faz com que cada obstáculo que a gente alcance, a gente suba um degrau. Então, né, eu dou o exemplo de sempre aquela pessoa difícil que a gente tem, seja no trabalho, seja em casa, seja aonde for, quando a gente consegue superar essa pessoa, consegue fazer com que tudo que essa pessoa faz de ruim para nós não chegue na gente, ou, né, a gente não consiga, a gente não absorva isso, e a gente olha para essa pessoa com amor e compaixão, a gente subiu um degrau. E aí, no mundo espiritual, isso se chama maturidade. É um degrau após o outro degrau. Amém? Então vamos lá. A expressão crescimento para a salvação deixa bem claro que o apóstolo estava falando no crescimento espiritual. Isso para a gente não tem dúvida aqui, que esse leite, né, e não confunda, porque às vezes a gente confunde, né, aquela passagem sobre, você não é mais criança para tomar leite, né, do que essa passagem. Essa passagem o apóstolo Pedro ele fala para você, que você seja igual a criança querendo leite, ou seja, que você todos os dias esteja comendo a palavra de Deus, se alimentando dela, porque não adianta, gente, isso eu falo para vocês, não adianta somente nós aplicarmos a nossa fé. Ela é importante? É importante, mas só a fé, ela não vai nos conduzir ao caminho correto e à porta. Aliás, ao alvo, né? Ela não vai. A gente só vai conseguir trilhar o caminho se a gente estiver aprofundado na palavra de Deus. Se a gente conhecer verdadeiramente o nosso Pai. Quem aqui, né, já tem filho ou já foi filho, que o pai falava assim, não é para tomar sorvete que você está com a garganta inflamada. Né? Já aconteceu com vocês isso? E aí você falava assim, mas não tem nada a ver isso aí, que meu pai não sabe de nada, eu vou tomar. Só que o nosso pai, né, apesar de ele não ter estudado medicina,
mas ele sabe que faz mal. E é assim no mundo espiritual, o nosso Deus, ele sabe o que é melhor para a gente. E muitas vezes o não dele é para o nosso crescimento. Muitas vezes, aquilo que a gente tanto quer e nunca acontece, é para o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. No grego, a palavra usada para crescimento, que fala aqui em 1 Pedro 2,2, é auxano, que significa crescer ou aumentar. O crescimento abrange não apenas aumento, isso que a gente precisa deixar bem claro aqui também. O crescimento, né, não é só você comer, que aí você comer vai engordar, e não vai. O crescimento, ele é progressivo, ou seja, ele precisa ser um crescimento que nos leva a um lugar, amém? É um desenvolvimento, progresso e avanço rumo à maturidade. Então não adianta só pessoa que vai para a academia, que tem uma maturidade física, ela fazer só o braço, né? Ela vai lá e malha o braço fica grandão e as pernas pequenininhas, né? Então, ou seja, ele precisa trabalhar tanto o braço quanto a perna. Na nossa vida, né, quando a gente nasce, chega um momento em que a criança, ela começa a tomar, só o leite da mãe já não é suficiente, precisa ter algo mais. Ou seja, só aquilo lá não está satisfazendo ela, e aí precisa aumentar, né? E na nossa fase espiritual é da mesma forma. Quando nós iniciamos a nossa fase, a nossa vida espiritual, nós precisamos disso aqui todo dia. Todo dia. Eu estava ouvindo um pastor falar que a Bíblia tem 1088 versículos, se eu não me engano. E ele falou assim que se você ler 3 versículos, 3 capítulos, 1088 capítulos, se você ler 3 capítulos por dia, você fecha a Bíblia num ano. Aí ele brincou que teve uma pessoa que falou para ele assim: nossa pastor, mas 3 capítulos, né? Ele falou: misericórdia, né, irmão? Você não lê um capítulo de manhã, antes do café da manhã, um antes do almoço e um antes da janta? Pelo amor de Deus, né? Ou seja, se a gente se alimentar da palavra de Deus de manhã, na hora do almoço e à noite, a gente vai fechar o ano conhecendo a Bíblia. Isso é um alimento. Todos os dias, de manhã, vou lá, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. No outro dia, Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6. Chegar lá em dezembro, você leu a Bíblia inteirinha. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Dessa forma, é nossa responsabilidade é correr atrás daquilo que possibilita crescer, daquilo que traz o crescimento. Ou seja, nós precisamos correr atrás. Não adianta eu ficar parado, esperando, né, acontecer. Não, eu preciso correr, né? A pessoa que tem maturidade física, que vai para a academia todo dia, ela precisa enfrentar lá a preguiça, ela precisa enfrentar, né? A pessoa que quer crescer na área profissional, ela precisa abrir mão do tempo dela com a família, abrir mão do tempo dela, né, em outras áreas, para que ela faça um curso e seja capacitada na área profissional. Ou seja, é uma maturidade. Então, quando nós deixamos, né, algo para fazer a obra de Deus, para ler a palavra, nós estamos dando tempo para isso. Nós estamos correndo atrás desse crescimento, amém? E aí, tem uma palavrinha que chama progresso. Essa palavra, ela é uma palavra muito, muito boa. Porque muitas vezes a gente fala assim, o que é o progresso? Até na bandeira do Brasil está lá, ordem e progresso.
progresso nada mais é do que algo que nós fazemos continuamente, até chegar no resultado. A ideia de avanço, progresso e desenvolvimento aparece repetitivamente na palavra de Deus, não só como algo louvável, mas também necessário. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, passamos pela porta, isso é necessário para a gente progredir na vida espiritual. Esse progresso, ele precisa ser um progresso que nos traga dor. Aí você vai falar assim, nossa, Érico, mas é trazer dor, sim. Porque quando a pessoa está na academia, que ela exercita muito o músculo, no outro dia ela precisa tomar um remedinho lá, porque ela está toda dolorida. Só que o músculo dela vai estar maior do que estava da outra vez. A vida espiritual é dessa forma. Nós vamos ter dores. Nós vamos sofrer. Amém? Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhe instruímos. Vocês já vivem desse modo, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Pois, se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus? Aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o crescimento espiritual. Ou seja, ele fala assim, você pegar no versículo 2, pois lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus? Ou seja, quando iniciamos essa série, o pastor iniciou a série Maturidade. Todo domingo nós temos uma palavra aqui sobre maturidade. E aí o apóstolo Paulo, ele está falando assim, lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus? Ou seja, é um crescimento. Se todos os domingos, e agora com essa, tendo essa oportunidade de você ouvir isso no YouTube, que é fantástico, principalmente para quem trabalha e às vezes fica com a cabeça, e tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, em vez de colocar lá uma música do mundo, coloca essa ministração, coloca isso, para que isso venha bater, martelar na nossa cabeça, até entrar, amém? Glória a Deus. Em Filipenses 1, 25, diz assim, ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar a todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Amém? O apóstolo Paulo aqui está falando para o povo de Filipe sobre o crescimento na fé e experimentar a alegria que isso traz. Ou seja, nós precisamos fazer com que pessoas aí fora, elas experimentem essa alegria. E se você ainda não experimentou, porque você pode falar, poxa, nem eu experimentei, como que eu vou falar? Eu te desafio nessa noite a ter esse encontro com o Senhor, para falar para Ele, falar, Senhor, eu quero experimentar isso, eu quero, amém? Em Colossenses 2,19, ele diz assim, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas, ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Ou seja, Paulo aqui está falando da necessidade de estarmos conectados com Deus. Porque quando eu estou conectado com Deus, eu sei que o não dele é bom para mim. Eu sei que, às vezes, a minha vontade não é a vontade dele. E aí, quando eu estou conectado com ele, eu já sei. Aí eu não fico triste,
eu não fico embirrado, né? Quando você fala não para o filho, né? Ele já fecha a cara, né? Sai bater no pé. E muitas vezes espiritualmente a gente é assim. A gente quer tanto, mas quer tanto, quer tanto, quer tanto, algo que a gente acha que é bom. E Deus não dá. Isso é verdade. Às vezes o não do pai dói mais no pai do que no filho. Esses dias, até falando, né? Eu fui com o Eric Júnior no mercado, e aí eu falei, e a gente pegando as coisas, e ele falou assim para mim: pai, posso pegar um tic-tac? Um tic-tac, R$2,99. Aí eu falei assim, não vou, né? Que ele vai pedir alguma coisa, eu não vou dar, hoje eu não vou dar para ele. Aí eu virei para ele e falei assim: não, filho, o dinheiro está contado. Aí ele ficou assim, falou: tá bom então. Aí saiu. Mas a primeira oportunidade que ele falou para mim, ele falou: pai, nossa, mas está contado para um tic-tac o dinheiro? E até hoje eu ouço isso. Mas às vezes o pai faz isso para quê? Para ver até onde a gente vai. Até onde a gente vai questionar ele. Amém? Efésios 2, 19 a 22, diz assim, ó: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Aqui Paulo está falando sobre uma edificação, uma alusão ao templo do Espírito. Ou seja, eu e você somos templo do Espírito Santo. Por onde nós passamos, nós precisamos, é um dever nosso, levar o amor de Cristo, levar o entendimento de Cristo, levar o que Cristo levou por onde Ele passou. Amém? E às vezes, e assim, não fica triste, você que muitas vezes não consegue chegar, porque às vezes a gente não consegue. Tem criança que a gente pega lá na escola, passa a primeira, segunda, terceira, não consegue passar de ano, né? E ela precisa ser pegada na mão, passar por um aperfeiçoamento. Não fica triste, porque o Espírito Santo, Ele habita em você, Ele quer ajudar você a fazer com que você supere e chegue nesse nível de maturidade. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, do 11 ao 15. Esse aqui, essa passagem para mim, ela marca muito, porque ela fala sobre alguns níveis. Não vou falar nem níveis, né? Mas ela fala sobre algumas funções, vamos colocar assim. E que muitas vezes a gente acha que essas funções é para benefício nosso. Mas não é. A gente está enganado. Amém? E ele fala assim, ó: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor,
tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Amém? Glória a Deus. Chuva abençoada. Glória a Deus. Ou seja, alguns foram separados para apóstolos, profetas, pastores, mestres, mas para quê? Para que eles auxiliem, ajudem aquele irmão que não foi chamado, a estar na mesma estatura de fé. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre crescimento, e ele falava assim que quando a gente é pai e aí tem um bebezinho de colo, a gente não vê a hora do bebezinho crescer, né? Porque você carrega ele toda hora para cima, para baixo, você não vê a hora dele crescer. E aí quando ele cresce, ele sai correndo a igreja inteira. Aí você fala assim: meu Deus, antes ele tivesse ficado aqui no bercinho segurando ele, né? Quando não, aí ele vai crescendo. Aí chega uma idade que ele começa a falar demais, né? Pergunta tudo, né? Pergunta, mas por que, né? Esses dias eu ouvi assim, mas por que guardanapo chama guardanapo, né? Guardanapo, que guarda-roupa, né? E guardanapo. Tem explicação. Então, são tantas e aí você fala assim: meu Deus do céu. Quando não falava era uma bênção, né? Mas quando não falava, ele chorava e a gente não sabia o porquê estava chorando. Aí eu falava assim: nossa, mas se ele falasse para a gente o que era porque ele está chorando, era mais fácil. Então, para a gente, o crescimento espiritual é dessa forma. Muitas vezes, alguns irmãos precisam que a gente carregue eles. E não é errado. Não é errado trazer o irmão para a igreja, né? Passar lá na casa dele, esperar ele se arrumar, passar lá a chapinha, né? O desodorante. E aí você fica lá no relógio: meu Deus do céu, o irmão não tem compromisso não, olha. Ele é imaturo ainda, ele vai crescer. E esse é o nosso papel, é fazer esse acompanhamento, é pegar na mão, falar: ó, aqui não pode, você tem que ir por aqui você vai se machucar. Esse é o nosso papel. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus 6:11 diz assim, ó: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. A maturidade, ela nos ensina a buscar. E buscar de forma correta. Então a maturidade, ela vai levar a gente para um caminho em que não somente a fé, mas a busca constante vai trazer o nosso crescimento espiritual. Amém? Menos uma. E aí a gente tem as áreas que nós precisamos crescer. Quais são essas áreas, né? A maturidade, ela tem quatro estágios, vamos colocar assim dizendo: maturidade física, a maturidade emocional, a maturidade afetiva e a maturidade profissional. Então cada uma dessas maturidades, ela trabalha uma área da nossa vida. Não, a física trabalha a nossa parte física, né? Às vezes a gente não vai para a academia, mas tem uma alimentação regrada, né? A gente sabe que não pode comer aquela gordurinha, né? Tem uma alimentação saudável, ou muitas vezes até não tem, mas sabe que precisa, né? Muitas vezes você fala assim: nossa, só hoje eu vou comer aquele hamburguinho gostoso, né?
pastelzinho lá no Cardoso. Então, a maturidade da área emocional é o que mexe com o nosso coração. Então é o pilar, é o nosso pilar, é a maturidade emocional, né? Tem aquela pessoa que você grita e fala e ela está firme e forte, e tem aquela pessoa que só de você levar um pouquinho a voz ela já começa a chorar, né? Ou seja, são duas formas de maturidade. Mas na área espiritual, né? Quando a gente traz para a área espiritual, a gente precisa crescer em amor. Amém? Glória a Deus. E amor é uma palavrinha pequena, mas tão complicada, mas tão difícil. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração do Douglas Gonçalves, e ele falava assim, que quando você toma um suco de uva, né, ou um suco de laranja que é gostoso, ele fala assim, e você fala assim, ó, eu gosto desse suco, nossa, esse suco aqui é uma delícia, eu gosto dele, né? Porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim, ó, você gosta do suco do quê? Ah, eu gosto de suco de maracujá, de goiaba, né? Só que na verdade, a gente não gosta do suco, a gente gosta da gente. Porque o suco, ele traz para a gente um prazer. Olha como é profundo isso. Então eu não gosto do suco, eu gosto de mim. Porque quando eu ingiro, né, eu tomo o suco, aquilo me traz prazer. E aí eu gosto de mim. E é assim, o Senhor ele fala para gostar das pessoas, ou ele fala para amar as pessoas? Ou seja, o amor ele é diferente do gostar. Então quando eu amo a pessoa, ou quando eu gosto da pessoa, eu preciso entender esse significado. Ele fala assim, ó, amar os seus inimigos. Como que eu vou amar alguém que faz mal para mim? Difícil, né? Só com muita maturidade. Com muita maturidade, a gente vai conseguir amar essas pessoas. Amém? E você pode pensar assim, falar, nossa, eu estou longe disso. Porque muitas vezes a gente está longe disso. Eu estou falando para vocês aqui sobre maturidade, mas ontem a Érica puxou minha orelha. Ontem ela falou para mim, falou, amanhã você vai pregar sobre maturidade, cadê sua maturidade? Eu falei, porque muitas vezes a gente passa por algumas situações que precisa ser provada. Amém? Vamos lá. Uma das principais áreas em que precisamos crescer é o amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. Amém? Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui que nós necessitamos fazer com que o nosso amor para com as outras pessoas, ele seja um amor genuíno. Glória a Deus. Amém. Paulo manifesta alegria por ver esse tipo de progresso na vida da igreja. Muitas vezes a gente, como igreja, como um membro no corpo do Senhor, às vezes a gente falha nessa parte. E não porque a gente quer, porque a gente ainda não foi treinado para isso. Muitas vezes a gente
é aquela área da nossa vida que a gente prefere falar assim, ó, vou deixar essa daí para o final, né? Quando você vai fazer lá o questionário nas perguntas, sempre tem aquela mais difícil, que você fala assim, ah, deixa essa aí para depois. Só que vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que trabalhar. Amém? E eu confesso para vocês que muitas vezes, se a gente vai deixando para o final, vai ficando mais difícil. Parece que Deus, ele olha para a gente e fala assim, ah, pode deixar, deixa comigo que eu vou dificultar um pouquinho mais. Você vai passar essa? Aí você, não, essa daí eu vou passar, então beleza. Aí a próxima ela vem mais difícil ainda, você fala, meu Deus, eu devia ter feito aquela lá, né? Amém? Em 2 Coríntios 7,15, diz assim, ele o estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e receberam bem, com temor e profundo respeito. Ou seja, ele estava falando para o povo de Coríntios, que ele estava feliz que o povo tinha recebido ele. Então muitas vezes a gente, quando recebe os visitantes, né, na nossa casa, a gente precisa estimar para essas pessoas o quanto elas são preciosas, não só para nós, mas para o nosso Pai. Muitas vezes a gente está, eu dei o exemplo dos visitantes na nossa casa, na nossa igreja, mas às vezes as pessoas que estão próximas da gente, que não conhecem o nosso Pai. Amém? Todo cristão deve ter esse entendimento de viver nesse mundo. Ele precisa obrigatoriamente e não preferencialmente ser um imitador do Pai Celestial. Nós somos obrigados. E quando eu falo obrigado, é obrigado. É aquela palavra que obrigatória, né? Não tem as placas de trânsito, né? Proibido entrar, proibido, né? Aí tem uma que é obrigatória, né? Você é obrigatório a dar passagem para a pessoa. A gente é obrigado a imitar a Cristo. Quando eu decido e entrego a minha vida para Ele, eu dou o direito dele trabalhar no meu coração. E a partir desse momento, eu sou obrigado a imitar Ele. Por mais que eu não consiga, por mais que às vezes eu fale, mas eu preciso buscar imitar a Cristo. Amém? Então Efésios 5, do 1 ao 2, diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem em tudo o que fizerem, em tudo quem fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Glória a Deus. Ou seja, nós devemos nos entregar pelas pessoas que estão nesse mundo. Difícil, né? É difícil. Mas Jesus, Ele fez isso por nós. Ele se entregou para que nós hoje estivéssemos aqui. Então muitas vezes a gente olha as pessoas aí fora com um olhar julgador, apontador. E nós precisamos olhar essas pessoas com um olhar de amor, misericórdia, para que o Senhor possa trabalhar no coração delas. Amém? É difícil demais. Outro dia eu falando com um pastor, logo quando eu me converti, e eu falei assim para ele, tem coisa que a gente não esquece. Ele falou, a gente precisa amar essas pessoas. E eu falando de pessoas que matam, roubam, né, estrupam, e ele falou, a gente precisa amar. E eu revoltado, eu falei assim, pastor, como que a gente vai amar
uma, né, uma coisa dessa? Ele falou: a gente precisa amar. Eu não sei como, mas a gente precisa. Ele falou assim, aí eu falei: pastor, mas você fala isso porque ele nunca fez nenhum mal para nenhuma pessoa da sua família, por isso que você fala isso. E ele falou assim para mim: é por isso que todos os dias eu acordo 1 hora mais cedo, para colocar a vida de cada um daqueles que eu amo nas mãos dele. E aquilo, fiquei sem palavras. Então muitas vezes a gente olha esses bandidos, traficantes, essas pessoas mais difíceis, a gente precisa ter misericórdia deles, por mais que eles façam mal. A gente precisa ter misericórdia, a gente precisa amar a ponto de olhar para eles e encontrar neles, o que Cristo encontra: o coração. Porque muitas vezes eles não escolheram essa vida, muitas vezes eles foram forçados, nós não sabemos. Muitas vezes eles foram jogados nessa situação, e eles aprenderam a viver dessa forma. E o Senhor ama eles como ama a gente. Amém? Glória a Deus. E eu não estou fazendo apologia ao crime, ao homicídio, pelo amor de Deus, não é isso não, né? Como no mundo espiritual existem leis, no mundo físico também existe. Como no mundo físico existem leis, e tudo que ele faz ele vai pagar, né? No mundo espiritual também existem leis. Todas as regras que nós quebramos, né? Satanás, ele já está lá na porta de Deus, lá, ó, quebrou lá, hein? E agora? Né? Quando uma pessoa mata, a polícia vai buscar ela. Quando a pessoa rouba, a polícia vai buscar ela. Amém? O apóstolo encoraja-nos a buscar o amor mais que os dons e as manifestações do Espírito. 1 Coríntios 12:31. Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí, 1 Coríntios 13, né? Do 1 ao 3 diz assim, ó: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanha, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ou seja, não adianta a gente crescer e não ter o amor. É aquilo que eu comentei com vocês. A gente vai deixando para o final. Mas a gente precisa ter o amor. Não adianta nada você tá fortão, bombado lá, e as perninhas pequenininhas. Vai chegar uma hora que as pernas não vão aguentar. Então não adianta nada a gente dar tudo para os nossos filhos, que esse é um erro, né, que nós fazemos, e eu falo nós, me incluo nisso, com os nossos filhos, de entregar para eles o que nós não tivemos. Esse é um erro nosso, porque muitas vezes o que a gente passou com o nosso pai ali, né, colocando a gente no cabresto ali, colocando a gente, né, muitas vezes fala, nossa, meu pai judia demais de mim, meu Deus do céu, né? Ele fez com que a gente crescesse forte,
E quando a gente, com os nossos filhos, a gente quer dar tudo para eles, fala assim: ah não, o meu filho vai ser diferente, eu vou dar para ele tudo que eu não tive. É por isso que essa geração é a geração mimizenta. É uma geração que não gosta de ouvir o não. Não gosta, né? Então às vezes a gente acha que está fazendo certo. Imagina se Deus desse para nós tudo que nós pedíssemos para Ele. Imagina. Então, como o nosso Pai, Ele pondera o que nós recebemos, nós também precisamos ponderar o que nós damos aos nossos filhos, amém? Glória a Deus. Esquece o videogame, viu, Eric Júnior? Vamos lá. Uma outra área de crescimento é o conhecimento. Nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer o nosso Pai. E conhecer o nosso Pai é só com intimidade. É só você indo lá tomar um café com Ele para você conhecer. Como que eu vou conhecer se eu não converso? Como que eu vou conhecer se eu não tenho intimidade? Pedro, em sua segunda carta, apresenta um imperativo, não uma sugestão ou conselho, que revela que o crescimento em graça e conhecimento não é opcional. Ou seja, não é uma opção nossa. A gente precisa conhecer. Se eu não conhecer o meu Pai, como que eu vou saber o que Ele quer para mim? Não tem como. Amém? 2 Pedro 3,18 diz assim, ó: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. A gente precisa conhecer, não tem jeito. Não tem como. É impossível você se relacionar sem se conhecer. Não tem como. Até hoje em dia, né? Até no digital, para você se relacionar, você precisa conhecer. Não tem como. Eu preciso ver, preciso ouvir, eu preciso falar. Não tem como. Paulo registra a oração que fazia em Colossenses 1, 9 e 10, e diz assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Olha que profundo que é esse versículo. Ele está explicando para o povo de Colosso, para que eles tenham o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, para que eles possam agradar a Deus, para que eles possam entregar para Deus aquilo que Deus quer, trazendo para as nossas vidas. Aquele não que a gente recebe de Deus, se a gente não tem esse conhecimento e esse entendimento, a gente vai ficar embirrado. A gente vai ficar de bico e não vai saber o porquê que Deus falou não. Mas quando a gente conhece e tem entendimento, por mais que a gente queira, a gente fala: obrigado, Senhor, que o Senhor não me entregou, porque se o Senhor me entregasse, ia ser um estrago. Obrigado. Amém? Duas coisas que ajudarão no processo do crescimento. Essas duas coisas são fundamentais. Isso para a gente é o nosso beabá. Conhecimento bíblico. É aquilo que eu comentei no começo.
A gente precisa, todos os dias, ler a palavra de Deus, todos os dias. De manhã, de tarde e de noite. Café da manhã, almoço e janta. Eu desafio vocês a fazer isso. Começa amanhã, Gênesis 1, 2, 3. Vocês vão ver como a mente de vocês vai abrir para esse conhecimento que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Amém? É uma clara ordenança acerca do nosso envolvimento com as Sagradas Escrituras. Colossenses 3,16 diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cante a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Amém? Ou seja, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, no nosso manual, porque isso aqui é o nosso manual de vida, né? Quando a gente compra uma mercadoria lá, vem com manual, a gente nunca lê, né? Ninguém lê o manual. Quando eu vou atender o cliente lá, eu falo assim, estava no manual do carro do senhor escrito que não podia fazer isso. Aí ele fala assim, eu não leio o manual. Eu falei, eu também não, mas está lá. Mas está lá. Você deixou de cumprir algo que no manual falava que não era para fazer. E agora, o senhor vai ter que arcar com esse prejuízo. E ele fica bravo. Pensa num cliente bravo quando você fala para ele, isso está no manual, não era para fazer isso. E aí vamos voltar para a gente. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, de conhecer, e a gente vai e faz o que a palavra de Deus fala que não era para a gente fazer. Aí a gente, mas por que está acontecendo isso? Por quê? Por que que a minha vida está nessa situação? Vamos lá para o manual? Vamos lá dar uma olhadinha? Aonde a gente deixou de cumprir a nossa parte? É o nosso manual. A gente precisa todo dia ler ele. Amém? Glória a Deus. E além de trazer isso para as nossas vidas, aconselhar as outras pessoas também. Ou seja, quando eu conheço o manual, é mais fácil eu dar uma direção para alguma pessoa. Quando eu conheço o manual, eu consigo falar para essa pessoa, não faça isso, porque lá no manual está falando que vai dar ruim. Lá no manual está falando que não vai ficar legal. Se ele vai ouvir ou não, aí a parte é dele. Mas nós precisamos orientá-los. Amém? Glória a Deus. E a outra, as duas coisas, é o conhecimento bíblico e a oração. A oração, a gente não tem o que falar, né? Porque às vezes oração a gente entende que é só pedir, né? Você chega lá, Senhor, eu quero, e aí Deus está lá só olhando. Não que nem o pastor William falou, não que seja errado pedir, né? Mas a oração a gente precisa conversar com Ele. A gente precisa ouvir o que Ele tem para nós. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu não ouço. E aí por eu não ouvir, eu começo a falar. E falo. E Deus está só esperando, olhando para a gente. Fala, para só um pouquinho para mim falar. Deixa eu falar só um pouquinho. E às vezes a gente não consegue. A nossa ansiedade é tanta em querer ouvir a voz de Deus, que a gente começa a falar desenfreado. Eu sempre dou esse exemplo. De manhã cedo, eu sento, tomo meu cafezinho, coloco ele lá, falo, Senhor, vamos tomar um café junto? Senta aí. O que o Senhor tem para me falar? E eu começo a chorar
porque Ele começa a falar para mim o amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem por cada um de nós. Todos os dias de manhã, quando você acorda, você é privilegiado, porque você levantou, porque muitos nos levantaram, muitos estão em cama de hospital, em fase de morte, mas Deus deu o privilégio para nós de levantar. Deus deu um privilégio para a gente respirar, enquanto muitos estão num balão de oxigênio. Deus deu o privilégio para a gente se movimentar. Você tem um braço, uma perna, e muitas vezes a gente não dá valor para isso. A gente não dá valor nesses pequenos detalhes. E a gente acorda já pensando no que a gente vai ter que fazer, aquela correria, e a gente acaba não agradecendo essa dádiva que o Senhor preparou para nós. Amém? Outro fator importante no crescimento bíblico é a oração. Em Jeremias 33:3 diz assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Ou seja, Deus falando para Jeremias: pergunta para mim, que eu vou falar coisa maravilhosa. De manhã Ele quer ouvir, Ele quer que você pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor tem para o meu dia hoje? E pode ser que Ele fale assim: eu tenho, como Ele fez na vida de José, né? Você vai ser governador. E Ele fala para você: você vai ser governador. Mas para que José fosse governador, ele teve um processo. Mas ele adquiriu conhecimento, sabedoria e entendimento, e ele sabia o Deus que ele servia. Amém? Para a maioria de nós cristãos, a oração é somente pedir algo a Deus. Isso é apenas uma parte da verdade, né? Só uma parte só. Ele pode dar? Pode. Amém? Glória a Deus? Meu Deus, tem bastante coisa ainda. Vamos lá. A fé, que é uma dádiva de Deus, também nós precisamos trabalhar o crescimento da nossa fé. Amém? E a fé é uma dádiva que Deus entregou para nós. Então, se a gente for lá, Efésios 2:8, diz assim, ó: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí a gente tem vários versículos que vai falar sobre o aperfeiçoamento da fé. Então a gente tem lá 2 Coríntios 10:15, diz assim, ó: também nós não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites do nosso trabalho entre vocês. O crescimento da fé deve ampliar o trabalho entre os irmãos. Amém? Vamos dar uma corrida aqui. O crescimento da fé é como subir uma escada de degrau em degrau. 2 Tessalonicenses 1:3 diz assim, ó: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem sido desenvolvida cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Amém? A nossa fé, ela precisa ser edificada para que outras pessoas vendo, elas possam sentir que elas também podem. Que essa fé não é só para um grupo de pessoas, mas é para todos. Que muitas vezes a gente fala, né?
tem uns que têm uma fé grande e outros uma fé pequena. Então, esses que têm a fé grande, que auxiliem aqueles que têm a fé pequena. Esse é o nosso papel, é pegar na mão um do outro e falar assim: vamos comigo, vamos lá, você não confia, mas eu confio, você vai ver o que Deus vai fazer, mas eu não estou enxergando nada, não esquenta não precisa enxergar não, o importante é a gente crer, vem comigo, aí pega na mão dele e vai levando, porque a hora que acontecer, ele vai ver, e ele vai falar assim: rapaz, a minha fé foi edificada, amém? Então, 3 aspectos que nós podemos fazer para alimentar o crescimento da nossa fé: alimentar pela palavra, edificar por meio de oração e multiplicar por meio da semeadura. Por fim, para a gente finalizar, a gratidão. Essa é a essencial. Não que as outras não sejam, mas a gratidão, ela vai elevar a nossa maturidade, o nosso nível de maturidade, um patamar muito alto. Porque quando eu sou grato por algo, eu faço tudo para recompensar aquilo que aconteceu na minha vida. Eu falo isso para vocês porque quando ninguém acreditava na minha vida, o Senhor acreditou. E Ele tirou eu de um lugar terrível e me deu uma vida nova. E eu fico pensando, glória a Deus, aleluia. E eu fico pensando, quando ninguém acreditava, Ele acreditou. E essa é a gratidão que eu tenho por Ele, de falar assim: Senhor, até o último suspiro da minha vida, eu vou te louvar. Aleluia, glória a Deus. Aonde eu estiver, eu vou falar da tua palavra e do teu amor. Aonde eu estiver, as pessoas elas vão ouvir que o Senhor é um Deus de amor. Amém? Em Colossenses 2, do 6 ao 7, diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Um dos sinais de imaturidade é a carnalidade e a murmuração. Por outro lado, a gratidão é um sinal de maturidade. Amém? Glória a Deus. Efésios 5:4 diz assim: as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Amém? Filipenses 4:6 diz assim, e esse é um versículo muito forte, mas muito forte: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Ou seja, não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez, né? Em outra tradução está: não vive ansiosos. E a ansiedade é um mal desse século. A ansiedade, ela muda totalmente a vida de uma pessoa. A ansiedade, ela é maligna. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós, apesar das dificuldades de não sermos ansiosos, nós precisamos deixar a nossa preocupação nas mãos do Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses 5:18
Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de vocês em Cristo Jesus. Que, quero deixar bem claro, sejam gratos em todas as circunstâncias, não somente nas boas. Aí você fala, nossa, Eric, mas eu tenho que ser grato com as coisas ruins que acontecem, com a pessoa amada que eu perco? Sejam gratos em todas as circunstâncias. Amém? Por quê? A gratidão, ela não pode ser expressada somente quando me satisfaz, somente quando a circunstância é boa. Porque quando a circunstância é boa, é fácil a gente ser grato. Mas quando a circunstância é ruim, a gente não consegue achar um pingo de gratidão. É por isso que eu sempre falo para os meus filhos, para a Érica, em tudo dá graças, em tudo. Aconteceu alguma coisa de ruim? É permissão de Deus. E se é permissão de Deus, nós precisamos fazer com que entendemos o propósito daquilo, entendemos o porquê daquilo. Ai, Eric, mas é fácil falar. Falar é fácil. Quero ver quando acontecer. Quando somos maduros, nós entendemos que mesmo na circunstância difícil, o Senhor está trabalhando no nosso coração. Amém? Efésios 5:20. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A última folha. O pastor Silas, na semana passada, ele falou sobre Paulo e Silas, né? Que eles estavam lá na prisão. Ele até falou contou o que aconteceu para eles estarem lá. E o pastor Silas falou que quando ele estava lá, apanhando, ele estava agradecendo. Ou seja, a circunstância, ela não pode fazer com que a nossa gratidão, ela seja esquecida. Amém? Mesmo eles passando por uma situação difícil, eles eram gratos ao Senhor. Então, que nós possamos aprender com Paulo e Silas, e depois, o que Deus fez com eles, né? Ainda usou a vida deles para alcançar outras vidas. A pessoa, o carcereiro ia se matar, né? Ele falou, não, você é doido, cara, faz isso não, bicho. Vamos ali, vamos que eu vou te apresentar um Deus maravilhoso. E foi salvo, ele e a casa dele. Amém? A gratidão é uma linguagem de fé e confiança na soberania de Deus. É a capacidade de reconhecer o agir divino em todas as coisas. Se não for evitando o que queremos, é fortalecendo naqueles momentos ou mesmo revertendo-as para que o seu propósito se cumpra em nossa vida, como foi na vida de José. Imagina, que nem eu comentei com vocês, né? Deus chegasse para José e falasse assim, ó, você vai ser governador. E aí José está lá, né? Ó, governador. Aí a primeira situação, os irmãos pegam, dá uma sova nele, joga ele num buraco e falou, peraí, Deus, você não falou que ia ser governador? Olha o que está acontecendo na minha vida. Mas ele foi grato por aquilo que fizeram com ele. E a gratidão foi elevando o nível de José, até o ponto dele receber aqueles que machucou ele, com amor, com um abraço, e falar assim, ó, vem todo mundo, vocês vão ficar aqui comigo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Ele foi espancado, humilhado, passou por provação, fazendo a coisa certa, foi jogado na cadeia, mas a hora que chegou lá,
usou a maturidade espiritual para receber os irmãos, o pai, dar um abraço neles e deixar tudo aquilo de lado e falar assim: ó, vocês vão comer comigo aqui. Amém? Que nós possamos crescer, crescer e crescer. Crescer espiritualmente, para que as coisas desse mundo, as dificuldades, elas não venham nos parar. Então, comer Bíblia, orar, buscar a Deus, tratar as pessoas com amor, não por gosto. Esse é o nosso papel como cristão. É difícil? É. Que nem eu falei para vocês, a Érica me corrigiu esses dias não, ontem. Eu falei assim: nossa, isso é para provar a minha maturidade, né? É para provar, para que a gente cresça. E você que não consegue, porque muitas vezes não é feio falar assim: ó, eu não consigo. Não é feio. Levanta a mão e fala assim: ó, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso, porque eu não consigo. O irmão pisa no meu pé, eu já quero acertar a orelha dele. Não é, gente, não é errado. Não é errado você, não, assim, não é errado você pedir ajuda, né? Deixar bem claro aqui, não. Não, bater na pessoa não, mas não é errado você pedir ajuda. Você fala assim: Senhor, me ajuda. Pastor, eu não consigo, né, olhar para aquela pessoa. Eu não consigo, porque ela fez isso. Não, gente, levanta a mão. E o nosso papel é auxiliar. O nosso papel é ajudar. É pegar na mão, falar: vamos junto. Porque um dia também pegaram na minha mão. Um dia também. Você acha que não? Um dia pegaram na mão do Eric lá e falaram: ó, você vai lá, você vai pedir perdão sim. Não, rapaz, que isso? Não, você vai. Ah, mas não. Pegaram. Só que para pegar eu tive que levantar a mão, falar: eu não consigo. Você me desculpa, mas para mim não dá. Não desce, né? Sabe aquela frase assim, ó: esse aí para mim não desce. A gente precisa levantar a mão. Eu dou um exemplo de pessoas, porque para a gente é mais fácil a gente ter. Mas são situações. São situações. Às vezes é uma questão familiar, às vezes é uma questão amorosa, na vida com o marido, com a esposa, às vezes é uma questão financeira. Tudo isso vai envolver a nossa maturidade. Então, quando eu aprender que eu não consigo e eu preciso pedir ajuda, eu já dei um passo de maturidade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos ficar de pé? Para fazer que está acabando, né? Agora a gente vai. Eu peço que você, nesse momento, você coloque a mão no seu coração e pensa naquela área que você precisa crescer. Pensa naquela situação. Você fala assim: nossa, eu não consigo. Você vai pensar e vai falar assim: Senhor, me ajuda nessa situação. Me ajuda a fazer com que eu consiga superar e eu consiga dar esse passo. Amém? Então a gente vai tocar um louvor e você vai mentalizar essa situação. E eu tenho certeza, como Deus, Ele é um Deus de resposta, Ele vai te ajudar. Essa semana, o Senhor, Ele vai fazer com que essa situação, essa circunstância, ela seja vencida, no nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Amado e glorioso Deus, Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Senhor, já louvamos a Ti, cantamos cânticos de alegria, Pai. Senhor, já choramos, nos deleitamos, Pai, na Tua presença. E agora, Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que impede a gente de ter um crescimento espiritual. Senhor, aquela circunstância no trabalho, aquela circunstância na nossa casa, que nos tira a paz. Senhor, muitas vezes, nós até oramos, mas quando chega essa circunstância, quando chega essa pessoa, a nossa oração, ela trava, a nossa boca seca, o nosso coração fecha. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor nos capacite, nos ajude, transborde, Senhor, sobre nós o Teu bálsamo, para curar as feridas, restaurar, Senhor, em nós o Teu Espírito, restaurar, Senhor, o nosso amor, restaurar, Senhor, a nossa alegria. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós estamos aqui como crianças querendo um leite, famintos e sedentos, para que o Senhor nos ajude e nos capacite. Então, Pai, nessa noite, nos ajuda, nos dê sabedoria para enfrentar essa situação, discernimento. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, então vontade, servo. Somente a igreja agora. Que Ele cresça, eu diminua,
Aleluia, glória a Deus. Amém. Peço desculpa pelo horário, mas o Senhor, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Amém? Estende sua mão, que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas eternamente. Todos digam amém, glória a Deus.